está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Você continua. Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Glória a Deus. Agradecemos todos vocês que já estão nos acompanhando. Já tem uma boa quantidade de pessoas aí que está acompanhando a live. Hoje
é o nosso primeiro quiz de perguntas e respostas. Então, antes de tudo, eu quero agradecer todos vocês que fizeram perguntas, todos vocês que deixaram aqui as suas dúvidas. Não garanto que vamos responder todas aqui na live, porque são muitas. Algumas nós vamos responder. As perguntas que nós não conseguimos responder hoje, nós vamos deixar a resposta lá na página da igreja. Então, as perguntas que nós não conseguimos responder hoje, a gente vai deixar a resposta lá na página da igreja. Então, continue conosco, compartilhe essa live, uma live diferente, primeira vez que estamos fazendo. Se houver algum erro, os irmãos nos perdoem, não é? É a primeira vez que estamos fazendo algo desse gênero. Mas eu quero pedir mesmo assim que você aí na sua casa compartilhe essa live, envie o link no WhatsApp, nos grupos, para quanto mais pessoas ouvirem, melhor, porque a palavra de Deus vai ser ministrada nas nossas vidas, tirando a dúvida dos irmãos que fizeram a pergunta. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse momento? Maravilhoso Deus, Deus amado, Deus querido, queremos agradecer, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai amado, Pai querido, abençoa este momento, que nós possamos aprender da Tua palavra, através, Deus amado, Deus querido, dessa live. Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa alegrar a nossa alma, a nossa vida e o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, nessa noite, nós vamos responder essas perguntas, algumas delas. O pastor Eudes, pastor presidente do Ministério Beneplácito, vai estar respondendo essas perguntas à luz da palavra de Deus. Então, pastor Eudes, se apresenta para o pessoal aí, dá um tchau, um oi, pega seu microfone e liga ali. Dá um paz do Senhor para o pessoal que está com saudade. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo nesta noite, né? É um trabalho novo, talvez para esclarecer alguma dúvida que porventura você tem, algum ponto, algum assunto. Eu estava conversando com o pessoal da organização aí, para nós termos alguns cuidados, não concernente essas perguntas, posso fazer qualquer tipo de pergunta, porque alguns requer um tempo a mais e um fundamento, e evidentemente que demora um tempo muito grande, não é? Eu estava olhando algumas perguntas aqui, ela requer bem assim um tratamento diferenciado, mas todas elas nós vamos assim estar respondendo, até o Jacos aqui, que é o presbítero Jacos, e com o pessoal aqui da organização aí, que tem cabeçado aí, para responder aí na caixinha aí. Eu até preferi responder ao vivo mesmo, para os irmãos. O que precisa é eles vão ter paciência, né? Se nós for responder todas elas hoje, nós passaremos aqui pelo menos mais 10 horas para fundamentar a luz da Bíblia. Mas eu sugeri até, eu estou conversando com eles aqui, para nós até falarmos sobre o problema mais atuais, não é? Eu acho que todos nós hoje estamos aí ouvindo muitas informações e precisamos de ouvir algum posicionamento de alguém, não é? E eu, claro, eu tenho um posicionamento, eu acho que os irmãos também têm o seu, então de repente a gente melhora essa forma de relacionamento, de posicionamento nesse problema que vivemos. Amém? Então Deus Amém. Abençoe a todos e continue conosco aí. Glória a Deus. Eu quero aqui saudar alguns irmãos. Os irmãos que eu vou falando, você vai dando um tchauzinho aí nos comentários. Amém? Então vamos lá. Já está conectado com a gente a Joávila, Josélia, paz do Senhor. Júlia também já está conectado. Os irmãos que eu vou falando o nome, vai dando um tchauzinho aí no comentário. Paulo Rogério já está conectado, ouvindo aí a live de perguntas e respostas. Mary Miranda já está aí. Ivone Limoeiro, Leonai, Gabriele, Sara, todos já estão conectados. Então os irmãos vai deixando aí, dando um tchauzinho, para a gente saber que os irmãos estão conectados aí, ouvindo a live. Vai ser uma live diferente, não é, dos cultos que nós estamos fazendo, porém também vai ser ministrada a palavra de Deus aqui. Vamos aprender como temos aprendido todos os cultos, não é, a palavra de Deus.
tirando algumas dúvidas. Tiveram diversas perguntas. Muito obrigado vocês que perguntaram. Não vamos conseguir responder todas aqui. Vamos filtrar algumas. As que não respondemos aqui, nós vamos deixar a resposta na página da igreja, AD Beneplácito. Então, quero pedir mais uma vez, antes de iniciarmos com a primeira pergunta, quero pedir encarecidamente a todos vocês que estão nos assistindo, compartilhe esse link no WhatsApp, compartilha no Facebook, convida os seus amigos a participarem desta live, onde nós vamos estar aprendendo da palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. O pastor Eudes vai estar respondendo. E é uma pergunta bastante interessante, no momento que a gente está vivendo, um momento de crise econômica, crise na saúde, crise mundial, não é só no Brasil, não é só em São Paulo, é no mundo inteiro que está passando, crise em todos os sistemas de administração do país, enfim, crise no mundo. E a primeira pergunta que nós vamos fazer é: qual o posicionamento da igreja em meio à crise? Primeira pergunta que nós gostaríamos de ouvir: qual o posicionamento da igreja em meio à crise? Meus queridos, a igreja, para começar, a igreja, ela nunca passou assim, vamos dizer assim, teve crise como um grande dos problemas, não, ela sempre passou por diversos momentos de crise em várias situações. O posicionamento da igreja é justamente o que está inserido em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. No capítulo, aliás, em todo o livro, em todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vamos detectar o posicionamento da igreja. Porque ali a igreja passou por perseguições, por vários tipos de crise, por vários problemas, e o que a igreja deve fazer deve se conscientizar e viver, evidentemente, e praticar os ensinamentos da igreja primitiva. Então, a igreja, o posicionamento da igreja em meio à crise, talvez seja justamente nós seguir aquilo que a igreja primitiva vinha fazendo. Não existe outro posicionamento a não ser buscarmos a Deus e sabermos que tudo isso que acontece está dentro do controle de Deus. Então, Atos dos Apóstolos nos traz a resposta para todos esses posicionamentos, a ação da igreja diante de várias situações. Então, não existe outro livro da Bíblia que poderia definir melhor como que a igreja deve se posicionar. Porque nós vamos lidar com várias questões, desde a escassez de alimento, não é? Até mesmo hoje em dia, no século XXI, até a forma de nos reunirmos. Então, a igreja, ela precisa primeiramente se conscientizar das suas ações, não é? E praticar os ensinamentos que está inserido na Bíblia Sagrada, no Atos dos Apóstolos, não é? Que seria justamente a história da igreja. Então, nós somos a igreja. Talvez, não é? Deixamos um pouco para trás os fundamentos, a base. Aí, quando passamos por uma crise dessa, nós achamos que é um problema muito grave, difícil de resolver, porque não observamos a palavra. Se observarmos a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a igreja passou por vários momentos e como que ela passou, né? A visão de unidade era uma das prioridades. E a necessidade da igreja, que era vivenciada, ela era assistida pela coletividade, não é? Então, alguns membros que faz parte da igreja, não é? A igreja é a coletividade, membro é aquele que faz parte da igreja. Alguns membros que eram desprovidos de alguma situação, a igreja se conscientizava e alcançava a necessidade. Então, esse é o posicionamento da igreja, é detectar aonde nós podemos agir de uma forma mais enérgica, mais ativa, não é?
e não passar desapercebido, deixar que é uma coisa normal. Não, é uma situação anormal. E toda anormalidade requer cuidados a mais. Certo. Pastor, vou pedir você, põe sua Bíblia aqui em cima da mesinha, ela vai cair aí. Agora, continuando ainda dentro dessa pergunta, continuando dentro dessa mesma pergunta, como a igreja deve se comportar, qual o posicionamento da igreja em meio à crise? O senhor deu uma resposta, basicamente, né, baseado na igreja no coletivo. Como que a igreja no coletivo deve se comportar em meio à crise? Atos dos Apóstolos trouxe isso daí, qual foi o posicionamento da igreja. Agora eu quero que o senhor fale diretamente para a igreja individual. O que nós, igreja, os cristãos, qual é o posicionamento dos cristãos, igreja individual, no meio dessa crise? O que fazer individualmente agora? O que fazer individualmente? O que cada um tem que fazer em meio a essa crise para se posicionar corretamente? Todos nós temos o ensinamento da palavra de Deus. O posicionamento é sempre aquilo que está na palavra, como regra de fé e prática. Quando nós falamos em igreja, falamos na coletividade. Quando falamos em membro, aí a igreja, ela alcança, não é? Ela alcança aí esses membros, que faz parte do corpo, não é? Todos nós somos membros, e fazemos parte do corpo. Aí a igreja se posiciona de uma forma a tentar alcançar a necessidade individual dos membros, uns mais, outros membros. Cada igreja, quando falamos de igreja, falamos em coletividade, cada igreja, ela tem um problema localizado, não só, vamos dizer, naquilo que se refere ao social, ao bem-estar de cada um, não é? Como a outros pré-requisitos. A igreja, por exemplo, uma igreja central, de um centro de uma cidade, é diferente de uma igreja da periferia. As necessidades, elas são diferentes, não é? E o que a igreja precisa entender, por isso que o posicionamento, ela é de acordo com a necessidade local. A igreja de Atos dos Apóstolos, diante das dificuldades, quando os apóstolos ele tinham a necessidade de fazer o quê? De fazer notório o evangelho. Então, ele pregava o evangelho para todos e fazia todo aquele trabalho. Aí eles começaram a perceber que algumas pessoas estavam sendo desassistidas, até a ponto de faltar alimentos, não é? E não ser assistida, estava um tanto, parece que fora do contexto social. Fazia parte da igreja, mas não fazia parte do social da igreja. Era uma pessoa que ficaria fora, estava fora. E os apóstolos começaram a perceber que se precisava trabalhar também nesta área, para alcançar as pessoas que estavam à margem da sociedade na época, como igreja, não é? Então, a igreja, na sua coletividade, elas precisam se reunir e ela tem essa visão ampla da necessidade individual de cada membro, o que eles precisam. Talvez eu precise de alimento, outro precisa de uma palavra, outro precisa de uma oração, e assim sucessivamente. Então, a igreja precisa ter esse entendimento para atender a necessidade individual dos membros, não é? Por quê? Porque os membros fazem parte de uma coletividade que nós chamamos de igreja, que é a noiva de Cristo. Não é? Muito bem. Quero cumprimentar o presbítero Mário, lá de Jacareí, está conectado na nossa live, está assistindo aí, acompanhando a gente. Pai do Senhor, presbítero Mário, Deus abençoe pela sua presença. Também está conosco o Joilson, Deus abençoe. Aldo Tavares, Deus abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando. Você que chegou agora, está acompanhando agora a live, é uma live de perguntas e respostas, onde nós deixamos aí uma caixa de perguntas. As pessoas fizeram diversas perguntas, não vamos conseguir responder todas hoje, mas algumas nós vamos responder. As que não foram respondidas hoje, vai ser deixada a resposta na página da igreja. Então, eu quero pedir que os irmãos que já estão conectados com a gente, compartilhem esse link, divulgue no Facebook e venha tirar suas dúvidas junto conosco. Já iniciamos com a primeira pergunta, e agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como a igreja deve se comportar pós-pandemia? Como que a igreja deve se comportar
após essa pandemia? Essa pergunta, você veja bem, baseado na Bíblia Sagrada, isso não é uma novidade para a igreja. Não é? Isso não é. Por exemplo, a igreja não foi pego de surpresa. Mas, diante dessa pandemia, ou desse caos que o mundo enfrenta aí, o posicionamento da igreja é justamente ratificar. Aí é onde está vamos dizer, o X da questão. É ratificar os ensinamentos da palavra de Deus, fazendo o povo entender que Deus está no controle de tudo e de todos. Porque a igreja ela nunca é pega de surpresa. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas à luz da Bíblia, nós já sabíamos disso aí. Por exemplo, não dá para a igreja, nós, não é, menosprezar a ciência. Um outro ponto importante nesse pós-pandemia aí, que nós começamos a fazer uma reflexão, um apanhado de tudo que vemos, de tudo que passamos, não é? É que nós percebemos que a imprensa é uma ferramenta de poder, não é? Para a população se atualizar sobre qualquer questão concernente aos problemas atuais, correto? E outro ponto que nós como igreja, não é porque somos da igreja, não, nós somos evangélicos, nós não temos medo, porque a nossa situação é outra, nós somos forasteiro aqui, nós somos embaixador do reino dos céus aqui, então não tem nada a ver conosco, conversa furada. Conversa furada, então a gente precisa ter pé no chão, não é? Ninguém está a salvo em uma sociedade desigual. A igreja é parte da sociedade, a igreja não está fora da sociedade, é parte da sociedade. E ela tem o seu cumprimento dentro da sociedade. Nós precisamos ter esse entendimento, né? E uma coisa que ficou muito notória hoje, talvez, o Brasil já era visto como um país assim. Mas nós vimos hoje, por exemplo, no mundo inteiro, a palavra solidariedade, não é? É a nossa única salvação. Agora, para todos não, porque a igreja do Senhor Jesus é a base para esse entendimento no mundo em que vivemos. Então, o que se pratica hoje de solidariedade, não é, para tentar atender aos necessitados, aí nós recorremos outra vez a Atos dos Apóstolos. A solidariedade é parte da igreja, é um dos parâmetros da igreja, entendeu? Então, nós devemos ser solidários com nossos irmãos. Então, a pandemia, ela deixou toda a sociedade perplexa e virou a necessidade, talvez de uma forma voluntária, só que nós, como igreja, sabemos que isto é a vontade de Deus. Ela igualou todo mundo no mesmo nível, essa pandemia. Não tem preto, nem rico, nem pobre, nem pessoas mais ou menos, não. Todos foram igualados. O que era valores para nós, para muitas pessoas, deixou de ser valor, não é? Algumas pessoas questionam, mas para quê? Eu vi algumas pessoas falar assim, para que um carro bonito, se você não pode andar com ele? Para que as praças tão belas que você tem que ficar em casa? Então, começou a se ter uma visão totalmente diferente, porque o pós-pandemia, ele vai trazer um reflexo que ainda todos nós não sabemos qual será o final. Porém, a sociedade mundial, não é só o Brasil, mundial, vai fazer uma reflexão de todos esses momentos dessa pandemia, porque foi uma coisa que nunca aconteceu, por exemplo, nos últimos 100 anos. Então, pessoas que vivem 100 anos, hoje, em nossos dias, não passaram nunca por esse momento. Não. Então, isso o comportamento da igreja, ela tende a mudar em alguns aspectos. Concernente à solidariedade, não, porque isso faz parte do bojo da igreja.
desse comportamento de todos nós, de ser solidário com nossos irmãos. Mas a sociedade, ela traz isso, não é? Como fosse uma forma vital para a subsistência do ser humano, onde a igreja já praticava. É por isso que há a necessidade de ratificar, não é retificar, é ratificar. Ou seja, o que vocês estão fazendo hoje é o que a igreja sempre ensinou durante a sua história de 2000 anos. Não é? Então, não é nada novo. Mas a sociedade muda. E, consequentemente, a igreja, como é parte da sociedade, ela absorve todos esses ensinamentos, seja eles negativos ou positivos. A igreja absorve, porque a igreja é parte e ela aí é preceito. Por isso que a necessidade de ratificar os ensinamentos da palavra de Deus, fazendo o povo entender que Deus está no controle de tudo e de todos, porque essa pandemia, ela não vai simplesmente passar, não. Ela deixa um marco, ela deixa um rastro, ela deixa um ensinamento. O comportamento da sociedade tende a mudar. Os valores, talvez, eles mudem, porque essa pandemia levou a isso. Infelizmente, a gente vê alguns cristãos ainda, alguns evangélicos, às vezes, um tanto resistente, concernente essa pandemia. Parece que eles têm como, não tem nada a ver. Hoje eu ainda falei com alguns irmãos, isso tem nada a ver, o câncer, ele mata mais do que o coronavírus. Eu digo, as pessoas estão esquecendo da velocidade do coronavírus, não é? E da letalidade. A questão é a velocidade. O câncer pode matar mais? Pode. Agora, rápido assim, de uma hora para outra? Não. Então, como nós já estamos entendendo, não só também com a sua resposta, mas ainda continuando dentro da pandemia, né, desse assunto. O senhor falou, e nós sabemos, através da palavra de Deus, que tudo está no controle de Deus. E essa pandemia, ela veio para trazer um ensinamento, não é? Uma das coisas que a pandemia deixou e vai deixar é um marco, um ensinamento. Você acha que, com esse ensinamento da pandemia, alguns irmãos, não é? Vamos falar no individual, não é? A igreja no individual, na pessoa, vai dar mais valor à palavra de Deus, ou você acha que nem o senhor falou, vai continuar na mesmice, não tem nada a ver, ou você acha que despertou mesmo a galera? Como que você vê essa questão? Essa pergunta é muito boa. Essa pandemia, evidentemente, eu já vi alguns comentários de algumas pessoas, por exemplo, se questionando alguns pastores, não curaram tanta gente, porque não curaram as pessoas aí que esteve acometida desse Covid-19 aí, e que ceifou muitas vidas, né? Agora já está em 8 mil, 9 mil, né? 9 mil, passa de 9 mil. Já passa de 9 mil, não é? Algumas pessoas têm falado, não, mas sempre morre tanto. Não, espera aí. Existe um aumento de óbito, pelo menos no Brasil, de 30% a 40%, por consequência do Covid-19. Então, não é uma coisa simples. Algumas pessoas vão desacreditar de alguns pastores, curandeiro, que deixaram de pegar a palavra para ser curandeiro. Evidentemente. Outras pessoas estão desapercebidas. Eu vi algumas pessoas, alguns tempos atrás, falando, não, o meu foco é Jesus, o meu, sei lá, não é, ou seja, só focava em Jesus e não sei o quê, e focava em Jesus, mas desconsiderava os ensinamentos da palavra de Deus ministrado pelo sacerdote. Aí o negócio existe um paradoxo aí, não é? Aí algumas pessoas, depois dessa pandemia, a gente já ouve alguns, já estamos sabendo de alguns resultados extremamente negativos. Quais são os resultados negativos? Justamente as pessoas que iam para a igreja, mas iam em aparência. Tem alguns até que não sabem nem se expressar direito. Falam, não, eu sou da fé. Não é?
não tinha muito compromisso e não tem. Então vai ficar do mesmo jeito ou talvez pior, porque ele não viu um resultado. Isso a nação brasileira, pelo menos no século XX para o XXI, se tornou uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. No entanto, sendo um celeiro de missões. Com muitas igrejas aí neotestamentárias que fazem campanha uma atrás da outra, como se o céu estivesse aqui. Então, a igreja tomou um impulso muito grande, mas parece que a essência da palavra, ela deixou de lado. E com isso as pessoas que é levado nesse barulho, que vai para a igreja não para servir a Deus, o marido, o filho, não sei o quê, porque essa Covid, ela teve um comportamento diferente na Europa do Brasil. Por exemplo, na Itália, ela ceifou os velhos. Aí aqui no Brasil está uma preocupação parece que existe um número considerável de pessoas entre 20 e 40 anos. Olha lá, pessoas novas, que não apresentaram nenhum problema de saúde, que a Covid, quer dizer, que pegou a Covid e foi letal. Entendeu? Então, aí não houve, aí a gente não viu a atuação da igreja. Mas será que é porque a igreja ficou em quatro paredes, ou a igreja ficou proibido de se reunirem? Talvez, mas eu acho que não. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas simplesmente faziam número na igreja, e quando vê dentro de uma situação dessa, a gente ouve falar que alguns deixam. As igrejas já sofrem. A gente já começa por aí. Algumas igrejas já sofrem financeiramente. Por que isso? Não é porque as pessoas não tinham compromisso? Porque se tivesse compromisso, está sabendo que o problema existe. Nós falamos agora, alguns minutos atrás, em solidariedade, da igreja primitiva, que ela tem uma ação em todas as situações. Em qualquer situação onde o mundo estivesse enfrentando, que a igreja, como parte da sociedade, percebesse alguma ação negativa, então ela socorria os seus. E fazia notório o nome de Cristo para toda a sociedade. Sempre foi assim, não é? Então, algumas pessoas, a gente percebe que algumas pessoas, ainda bem, eu não vou para a igreja, eu não vou contribuir, não vou ofertar, não vou dar o dízimo. Enfraquece as igrejas. E ele deixa disso de ir na igreja mesmo. E já não tinha compromisso, aí, já desconvertido, vinha por vir, não é? E fica assim. E alguns, a gente fica sabendo até de algumas igrejas que já fecharam. Por que fechou? Justamente, talvez por falta de poder do pastor, a gente não sabe. Mas é uma vida de convenção e convicção, aí não ajuda, não contribui, e a igreja sofre, e algumas pessoas realmente vão deixar de ser membro, naturalmente. E a gente já vê isso em algumas igrejas até nossas, a gente já vê alguns comentários, não é? Esses dias aí, conversando com o pastor lá em Caruaru, lá não teve problema nenhum, não é? Mas muitas igrejas no entorno, que não tem uma placa grande, uma situação financeira estável, elas terminou fechando as portas, e tanto é que há uma grande possibilidade de a nossa igreja lá estar agregando algumas pessoas que são convertidas, aí vê a necessidade de ir para a igreja. Sua igreja fechou, o templo, né, fechou, aí ele procura outro. Mas alguns vão deixar mesmo de servir a Deus, porque eles vêm com um compromisso único. Ele quer ser beneficiado, ele quer ser curado, ele quer um trabalho, ele quer ter uma vida bem, ele quer estar bem, ele não está ali para servir a Deus. Servir a Deus é só uma coisa assim meio super artificial e nada de concreto. Então, aí quando se depara com uma situação dessa natureza, aí ele não consegue, por exemplo, imagina o desemprego hoje, não é, a falta de alimentação e muitas coisas a mais, e a igreja de repente não consegue dar contrapartida. Qual a igreja que consegue dar contrapartida hoje dessas questões que hoje afetam a sociedade? O desemprego, a fome, não é, que tende a se aumentar, não é? O Brasil já vinha passando por uma
uma crise financeira, de desemprego, e agora muito mais, não é? Então, algumas igrejas, realmente, ela deve... Tem algumas igrejas que, devido a essa crise econômica que está afetando, né, todo o país e o mundo, algumas igrejas vão acabar aí, na área financeira, vai acabar tendo uma grande vai crise. Fechar. Vai até fechar. Elas vão fechar. As pessoas que são convertidas vão se agregar a outras denominações, mas, porém, algumas portas se fecham aí. E eu não sei se seria até para o bem da própria igreja, porque existe muitas abertas aí sem critério nenhum. Aí o pastor, quando ele vê uma situação dessa natureza, ele, por não ter uma vida de convenção, ele abandona, porque ele tem outros objetivos. Aquele que serve a Deus, que é pastor mesmo que ele tiver condições de cruzar, ele faz na casa dele, porque ele sabe da chamada dele com Deus. Agora, quem não tem a chamada de Deus na sua vida, e a igreja é para outros objetivos, evidentemente vai fechar. Não vai aguentar porque fica de fora, termina as coisas não acontecendo, e a pessoa não vai suportar assumir uma situação dessa só. Muito bem. Agora, vamos sair um pouco desse tema de pandemia, né? Dessa crise aí. Vamos entrar num outro assunto aqui. E eu achei essa pergunta muito interessante. Partindo do ponto que o senhor... Quantos anos que o senhor tem pastoreando de ministério? Se for a minha caminhada evangélica, é meio século. Né? Meio século. Mas século. Pastoreando só no São Pedro, já tenho 20 e poucos anos. Só no São Pedro. A minha idade. Não é? Então, eu tenho 30, então, vai ser... anos. Essa pergunta vai ser interessante, partindo do ponto do seu tempo de experiência de pastorear. Olha só essa pergunta. Como lidar com a preguiça espiritual nos dias de hoje? A preguiça espiritual é interessante, né? Como lidar com isso? Quando fala você como pastor, né, você vê o pessoal, fala, eu acho... como que você vai gerir essa situação, sendo o anjo, o gestor da igreja, como você vê, como você lidar com essa preguiça espiritual nos dias de hoje? A preguiça espiritual está enquadrada numa das igrejas de Apocalipse. O termo preguiça talvez não seria, vamos dizer assim, usado nessa situação, né? Mas seria assim, a preguiça é justamente a pessoa ser desmotivado, a pessoa não é motivada a nada, ou não quer, não é? Termina caindo naquela situação da igreja morna, não é? Então, aí o camarada não é quente, não é frio, então ele sabe? Então, tinha uma pergunta aí que fizeram aí do primeiro amor, é como se fosse o primeiro amor. Então, a pessoa deixa o primeiro amor. Então, ele começa a se afastar. Eu diria mais que a palavra mais correta seria apostatar na fé. Porque a preguiça, ela em si, ela já é condenada biblicamente. Então, para nós não... Só a preguiça em si já está pecando, né? Para nós não aplicar o juízo temerário, eu diria que a pessoa está apostatando na fé. Então, porque preguiça espiritual, você veja bem, nós estamos falando o quê? Espiritual. Então, se é espiritual, não é físico. Correto? Então, cara, se a pessoa não se posiciona, então ele está apostatando, eu estou com preguiça. Não, você está apostatando. Você perdeu o primeiro amor. E a palavra motivação, palavra muito moderna, até para o nosso dia, existe até os palestrantes motivacional, que para mim é uma aberração, não é? É uma aberração isso aí, entendeu? Assim, aí as pessoas falam, a minha motivação é Cristo. A motivação é Cristo, mas não obedece essa palavra. Mas que motivação louca é essa, não é? Motivação é Cristo, de que forma? Que Cristo que é? É aquele da cruz, aquele que pendura no pescoço? Você é motivado por isso ou pela palavra de Deus? Porque Jesus disse, eu e minha palavra somos um. Se falar, se a minha motivação é Cristo, não obedecer essa palavra, está totalmente fora do contexto, não é? Então, eu diria que esse comportamento seria uma pessoa que está correndo um sério risco, uma pessoa com esse comportamento, eu estou com preguiça. Não existe isso é pecado, não é? Na verdade, está apostatando, está se desviando devagarinho. Isso é apostatar.
Então, para a gente lidar com essas coisas, de que forma? Só orando. E a gente vai orando. Agora, a gente tem que orar, não é? E sempre exercer aquilo que nós falamos alguns dias aqui, o amor ágape. Nós amamos todas as pessoas, queremos que eles cheguem ao céu, queremos que eles vivam bem, queremos que eles vivam no seio da família, com pessoas boas, bem comportadas. Então, essa é a nossa função. Fugindo disso, não dá para... Mesmo porque a palavra, não é por força nem por violência, ela cabe em todos os aspectos, né? Então, você tem que ir, plantar nas costas e trazer o cara para a igreja, ou então não é por força nem por violência, e cabe em todos os aspectos. Então, ele tem que ter essa vontade, porque é espiritual. Entendeu? A preguiça é espiritual. Paulo, estou chamando você para carregar um bloco. Não, para ir para a igreja. É espiritual. É o alimento espiritual. O corpo físico nosso, não é? Tem algumas cidades brasileiras, algum lugar, que o cara, por exemplo, se alimenta 5 vezes por dia. Por exemplo, eu estava na casa do parente meu lá em Mococa, aqui em São Paulo mesmo, lá o cara é capaz de virar uma baleia lá, porque você come 5 vezes, né? Você come 5 vezes durante o dia. A refeição normal, sempre básica, é 3, em algum lugar é 4, né? Os quartel, por exemplo, ele dá 4. Meu menino fala que lá ele come 4 vezes. Ele janta, depois tem um lanche lá, 9 horas, 10 horas da noite. Entendeu? Então, assim, o corpo físico, ele precisa do alimento físico. E o corpo espiritual também. Aí, quando a pessoa não vem para a igreja, fala, eu estou com preguiça, então ele está fazendo o quê? Ele está deixando de alimentar o seu corpo espiritual. Vai gerar o quê? Uma fraqueza, que nós chamamos justamente de apostatar na fé. Essa é a questão. Entendeu? Então, um perigo muito grande. Eu estou com preguiça de ir, hoje eu não vou. Não, existem algumas exceções, não é? Aí nós lemos Miqueias 2:10, a Bíblia fala, levantai-vos e andai, porque não, aqui é o vosso descanso. Então, você meio cansado tem que ir para a igreja. Salvo por motivo de força maior. Algumas pessoas não têm força maior. Hoje eu não vou. É assim, não tem compromisso com a sua vida espiritual, com o alimento espiritual. Ele não tem compromisso. E alguns têm um agravante, ele não tem compromisso, e quando ele vem para a igreja, se tiver uma escala, por exemplo, alguém que usa escala, ele olha para a escala, quem vai estar hoje pregando e dirigindo? Depende da pessoa, aí ele vem, depende, ele vem. Então, se caracteriza naturalmente que ele não vai para a igreja servir a Deus. Porque quando você vai servir para Deus, você vai servir a Deus, você não quer saber quem vai pregar, quem vai dirigir, quem vai cantar, não. Você vai prestar o seu culto racional, não é? É o que está em Romanos capítulo 12. Culto racional. Fora disso aí. Não é? Agora, a pessoa vai, não, quem é que está pregando já? Não vou não. Quem está dizendo, não vou. Então, prova que a pessoa não vem para a igreja para servir a Deus. Quando ele vem para a igreja, que ele é uma pessoa que está dirigindo, ou é o pregador que ele gosta, que vai pregar lá, então pode ficar certo, ele veio por causa daquele camaradão por Deus. Então, termina a pessoa fraca espiritualmente, apostatando na fé, é uma apóstata. Então, a gente deve orar para essas pessoas. Opa, a nossa função é essa. Orar e de vez em quando puxar a orelha? É. Muito bem. Vamos lá para mais uma pergunta. Ainda dá tempo de mais uma pergunta. E essa pergunta é bastante atual, não é? Bastante atual essa pergunta. Como lidar com pessoas depressivas à luz da Bíblia? Antes do senhor responder essa pergunta, eu quero compartilhar um momento que eu tive. Participei uma vez de uma palestra sobre depressão, no mês que eles fazem campanha sobre depressão. Participei de uma palestra e, durante a palestra, a médica, né, estava fazendo, a doutora, fez algumas perguntas e a maioria das pessoas ficou meio assim de responder, né, e a gente respondeu. No final, eu fui conversar com ela. E eu falei para ela que eu participava de uma comunidade, eu era evangélico e tudo mais, fazia atividade na igreja, compartilhava com pessoas que tinham algum daqueles sintomas que ela tinha apresentado. E ela disse algo muito interessante. Ela falou, a igreja, ela tem uma participação considerável no tratamento de pessoas depressivas.
Ela falou que atendeu e atendia alguns pacientes, e uma das coisas que ela perguntava se ele frequentava alguma igreja. Se ele não frequentasse, um dos primeiros remédios que ela indicava era procurar uma igreja. Porque dentro das comunidades, ela falou no geral, não falou sobre católica ou evangélica, ela disse igreja no geral. Ela falou, seja ela qual for, exerce a mente das pessoas, a atividade gera uma fé dentro das pessoas e fazem ela acreditar nelas mesmas, que a depressão chega num ponto que a própria pessoa desacredita dela mesma. Então, a médica falou que indica muito. Uma das primeiras indicações é a pessoa procurar uma igreja para estar frequentando. Agora me responda aí, como lidar com pessoas depressivas à luz da Bíblia? A resposta já ficou bem clara, né? Porque a depressão é a doença do século, não é? Os caras falam só que pega o rico. Não, a depressão é a doença do século. Evidentemente que a depressão, ela gira em torno de todo um posicionamento totalmente negativo, né, que a pessoa adota, não é? Ou então, em outros casos, pelo excesso de atividade, a falta de você usar além da capacidade do teu corpo. Eu já estive nessa situação também, de depressão, porque eu estava usando além da capacidade do meu corpo, do meu organismo. Então, eu dirigi uma igreja, por exemplo, em Cotia, não é? Aí eu saía de 4 horas da manhã para trabalhar, pegava de 4 horas, para entrar na empresa de 6 horas, e às 2 horas eu largava da empresa, às 2 horas. De 2 horas eu já pegava a condução, já ia direto para Cotia. Quando chegava em casa era meia-noite, então eu dormia 4 horas. Não é isso por vários tempos. E você termina exigindo muito do seu corpo, que requer descanso, e você terminou entrando, eu tenho depressão. Não tomei remédio nenhum. O remédio foi justamente a igreja, a oração, a busca, não é? Você tira os pensamentos negativos, porque na época eu me lembro que eu imaginava que eu ia morrer, eu não queria que a minha esposa soubesse, casado muito novo, e eu ia morrer. Entendeu? E tem pessoas que ficam tão debilitadas que a ponto de suicidar-se, não é? Pessoas muito fracas. Por isso que quando fala que a resposta é a igreja, é justamente para você preencher, não é? Aqueles pontos negativos, não é? Justamente com o mundo espiritual. E se você está usando excessivamente a tua capacidade do teu corpo físico além daquilo que se deve, evidentemente que deve ser orientado pelo médico. Quando fui no médico, ele disse, e só eu não vou passar nenhum remédio para você. Porque o seu problema não é de remédio. O seu problema é de descanso do teu corpo. Você veja bem, você está me falando, você sai para trabalhar 4 horas da manhã. Você vai dormir de meia-noite, 1 hora. Que corpo que vai aguentar? Não. O seu remédio é descanso. Aí eu não pude deixar de trabalhar. Correto? Aí eu conversei com o meu pastor, o pastor presidente na época. Aí o pastor me tirou da igreja. Me tirou e me deixou eu só na sede. Então eu deixei do compromisso de ir para Cotia. Eu fiquei somente os trabalhos normais da igreja e deixei lá. Só que terminou o trabalho lá sofrendo, mandaram outra pessoa para lá, que não tinha, vamos dizer assim, um amor que nós tínhamos pelo trabalho, e terminou sofrendo o trabalho lá. Não é por isso que muitas vezes algumas pessoas questionam sobre o custeio de um ministro, de um pastor. Eu sou daquela pessoa que defende. Entendeu? A gente não gosta de fazer o uso da nossa própria pessoa, mas eu defendo porque eu sei como é que é. Você veja que eu deixei de ir para um trabalho, que eu tinha um trabalho normal, aí deixei a igreja, pensei outra pessoa ir lá, e a pessoa não teve as habilidades, o carinho, né, que eu tinha com o pessoal lá, terminou o trabalho lá, sofrendo, fechando. É verdade, eu tinha 50 pessoas comigo lá. Na época até o Kleber, o Pérez, que fez parte comigo lá, o Jamson foi algumas vezes lá. Então era um trabalho assim, e terminou o trabalho fechando. Então, por isso, se fosse um pastor
se tivesse sido custeado pela igreja, evidentemente que ele... Porque o pastor é assim, o ministro do evangelho, o pastor é uma igreja, ele se responsabiliza pela igreja espiritualmente, ele ora pela igreja, ele ensina a igreja, e a igreja dá a contrapartida, cuida dele fisicamente, de alimento, de roupa, de carro, de tudo, é assim que funciona, é a contrapartida, não é? Então terminou a igreja sofrendo lá, e eu não pude fazer muita coisa, porque eu estava com sobrecarga, muito atarefado. Então, a depressão é a doença do século, não é? Muitas pessoas são acometidas por fraqueza espiritual mesmo, não é? Muito negativista, só pensa em coisa negativa, não é? Já é uma ação, algumas são ação demoníaca, outras são justamente pelo excesso da capacidade do seu corpo físico, que ele usa além daquilo que deveria usar, e termina ficando depressivo. Então, o remédio é justamente, depende da situação, mas o caminho, o primeiro passo é a igreja mesmo, né? E depois, claro, você tem a orientação de um psiquiatra, de um clínico, de um médico, para você melhorar, para saber a razão, né? Porque a razão, às vezes, está voltada, às vezes, não é nada demais, a não ser o excesso de atividade sua, não é que não permite descanso, você termina o teu metabolismo, o teu sistema sofrendo alguma depreciação. Sobrecarga, né? Sobrecarga no sistema. Muito bem, vamos fazer mais uma pergunta e a última, para a gente finalizar essa live. Eu achei essa bem interessante. Se tratando do reino de Deus, qualidade ou quantidade? Ou conseguimos o equilíbrio? Essa pergunta é bem interessante também. Aliás, todas as perguntas são interessantes. À luz da Bíblia, se nós olhar para o que Jesus falou, nós, humanamente, nós queremos quantidade. A gente quer ver a igreja, quer ver a igreja cheia. Opa! A igreja cheia, deixa o homem feliz. A igreja cheia, o obreiro fala, a minha igreja é aquela lá e tudo mais. As expressões de Jesus parece que contraria, não é? Essas coisas. Ele fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu fico até preocupado que até a igreja cheia, que são os chamados, mas são poucos escolhidos. Então, na realidade, o bom mesmo é qualidade. Agora, se tiver a qualidade com quantidade, aí é glória e aleluia, né? Ou conseguimos se tiver qualidade, é glória. Se tiver qualidade e quantidade, é glória e aleluia. Ou conseguimos encontrar o equilíbrio nisso. Então, agora se nós tivermos uma visão, porque me parece, se a gente olha assim, friamente, aí nós analisamos assim, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória, e fez o ser humano para viver eternamente. Aí, se nós olhamos o ser humano, né, essa figura bela, que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e de repente a qualidade é pouca, e a quantidade é muito, né? Nós temos mais quantidade que qualidade, e o que Deus procura é qualidade, não é? Aí parece que aquilo que Deus fez mais importante, obra-prima das suas criações, que é o ser humano, é como se ele fizesse por exemplo, um exemplo, né, para nós chegar a um número aí, para ter uma noção de alguma coisa, 10 milhões e apenas 3 milhões são salvos. Aí nós, de repente, nós temos essa visão, mas e Deus perdeu para o diabo então? Né? Então Deus fez 10 milhões e só ficou com 3, o diabo ficou com 7, mais ou menos isso, né? Então às vezes nós temos essa visão meio ofuscada assim, nós ficamos, mas como pode, né? O ser que Deus criou, e ele deixa de servir a Deus para servir ao mundo, para servir ao homem, enfim. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus ele tem um momento certo para essa qualidade virar quantidade. Aí sim. Aí é como se ele fosse, não é correr atrás de prejuízo, ele fazia a reposição daquilo quando você vê na profecia de Daniel. Não é? A profecia de Daniel fala que aí nós temos uma multidão. Então o número de salvo é como fosse o número do DNA. É 99.9.
entendeu? Então o inimigo fica com 0, 0, 0, 0, alguma coisa, que é um número ínfimo. Mas isso é lá na frente, né? No capítulo 12 de Daniel, no final dos tempos, não é? No milênio, isso é no milênio, né? Isso é no milênio. Mas nessa atual conjuntura, nós estamos nessa situação. Nós estamos hoje no mundo, talvez nós sejamos 30%, e olhe, 30%. Não é? Que nós chamaria de, mais ou menos, qualidade, né? Qualidade. Porque a quantidade, em todos os aspectos, né? Você olha para a Bíblia, você coloca, por exemplo, obra da carne e fruto do Espírito. Então, a obra da carne é uma quantidade muito grande. Não é? Então, são algumas coisas, algumas controvérsias. Mas Deus, na sua infinita capacidade de gestão, não é? Então, Ele já tinha provido isso aí, essa recomposição que nós estamos no milênio. No milênio, aquele que atormenta as vidas dos seres humanos e que leva ao despenhadeiro, a perca da sensibilidade da pessoa, do Deus Criador, não é? Criando as suas artimanhas, ele perde esse contato no milênio, ele deixa de existir. Aí Deus faz com que no milênio o jovem tenha 100 anos, a pessoa com 100 anos seria uma pessoa jovem, como fosse um jovem hoje de 17, 18 anos, então com 100 anos é uma pessoa extremamente jovem. É mais ou menos se nós olhássemos assim e fôssemos voltar ao tempo de Metusalém, de 90, que as pessoas falam 969 anos, né? Metusalém viveu, os caras falam, mas o pai dele viveu muito mais. É interessante, tem algumas perguntinhas no meio da Bíblia, porque o pai dele é Enoque, não é? Aí Enoque não morreu, Enoque está vivo até hoje. É muito mais velho, só para quebrar o gelo aí. Então, Deus proveu aí, no milênio, para ele fazer essa recomposição. Então, você imagina se hoje as pessoas vivem de 70, no máximo 100 anos, não é? E no tempo do milênio, 100 anos vai ser jovem, então as pessoas vai haver uma multidão muito grande. Muito então, é como se 7 bilhões hoje, durante, vamos dizer assim, 6 mil anos, né? 6 mil anos de existência aí da história da humanidade, então 6 mil e poucos anos, não é? É como se o milênio, hoje nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, no milênio talvez esse número ele chegue a 30 ou 40 bilhões, pela vitalidade das pessoas que vão viver, vão nascer e morrer, porém com vida longa. Se fala que jovem a pessoa que sendo é jovem, então vai ter uma vida muito longa. Então, provavelmente, haverá um aumento populacional muito grande, e o gestor é um só, né? Então, é Jesus, que vai ser sob o comando. Então, a população então vai ser esmagadora. E, no final, lá, que a Bíblia fala que alguns vão se rebelar, né? Se rebelar, que vai ser um número ínfimo. Vai ser 0, não sei o quê, porque 99,9 vai estar do lado do Senhor dos senhores, do general dos generais. Essa que é partindo do início, não é? Quando o senhor falou, o homem, né, pastor, ele gosta de ver a igreja cheia, não é? Quantidade. Agora, lógico, todo pastor e todo líder evangélico, ele sempre vai prezar pela qualidade, não é? Agora, prezando pela qualidade, o líder, exige a qualidade, ele vai lutar por isso, vai trazer um esforço a mais do líder, já que ele exige uma qualidade da igreja, dos irmãos, partiria um grande esforço da parte dele como gestor, como líder, para proporcionar essa qualidade? Claro. Ou você acha que é que nem as pessoas um tempo falavam, né? Jesus, né? Só o Espírito Santo vai fazer, não é? O Espírito Santo vai transformar, aí sim é bíblico, mas para essa qualidade acontecer, é preciso algum empenho, e muito empenho, dos líderes e dos pastores hoje? E muito, né? É preciso ter uma vida de oração e ensinar a palavra de Deus.
Porque o que nós vemos nos últimos dias é justamente uma banalização, infelizmente. As igrejas cheias são as igrejas justamente, parece que não tem nenhum compromisso. A gente vê algumas postagens na rede social, por exemplo, você vê lá, eu vi algumas postagens assim, ó, culto de ensinamento da palavra, ou de oração, gato pingado. Não é? 3, 4 pessoas. Há um culto de revelação, de cura divina, aí faz fila. Não é? Ou seja, as pessoas estão à procura de algo para si. Estão querendo uma bênção, não o Senhor da bênção. Entendeu? Aí, para nós termos qualidade e trabalhar, os líderes, os gestores, eles precisam se aplicar na palavra. Eu sou pentecostal, mas eu sou totalmente avesso a alguns movimentos, não é? Que a pessoa profetiza e fala, e não existe o cumprimento da palavra de Deus. Você falar, profetizar, e as coisas não acontecendo, e sabe o que a Bíblia fala. Não é? Então, algumas pessoas usam Deus indevidamente. E, com isso, o Evangelho cai no descrédito. Então, nós precisamos, evidentemente, ensinar a palavra de Deus para as pessoas seguir como ela é. Quando a pessoa que fala que é espiritual, você veja bem que negócio louco, tosco, né? A pessoa fala que é espiritual e ele desobedece à liderança da igreja. Aonde que está essa espiritualidade? Baseada em que passagem da Bíblia? Em que passagem da Bíblia? Então, eu não posso entender um nível espiritual dessa natureza. Por exemplo, eu tive alguns líderes que eu não gostava da forma dele conduzir, dele agir, mas eu nunca batia de frente. Eu ia, quando eu sentia que não estava certo, eu lá conversava numa boa, e até hoje. Isso aí acabou-se. Agora, você criar uma situação, fazer um enfrentamento com o líder, às vezes criar até uma situação dentro da própria igreja contra o líder, aonde que está embasado o nível espiritual. Se você ler as cartas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas, você vê 7 líderes com comportamento totalmente diferente. Mas você não vê em nenhuma das cartas, nenhum outro membro da igreja se colocando contra o líder. Não. Você vê o líder agindo de forma errada, aceitando as coisas erradas, permitindo as coisas erradas, o líder. Por isso que as cartas dizem para o líder. Você não vê a repreensão de Jesus concernente aos membros ou aquele que está abaixo da igreja, ou faz parte vamos dizer assim, do corpo da igreja, não. Porque o tratamento é com o anjo. E quando a pessoa desrespeita o anjo e coloca o nível espiritual de que é tudo pelo Espírito, esquece. Essa pessoa não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que é ética ministerial, não sabe nem o que é servir a Deus. Porque o servir a Deus está muito além do que profetizar e falar em língua. Porque se não fosse assim, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele estava totalmente fora do contexto. Porque ele ali explica tudinho. Porque tudo tem que estar dentro de uma ordem. Nós somos pentecostal, mas existe uma ordem. Até eu falar em língua, as pessoas mais sabem, mas com algumas exceções. Quais são as exceções? As exceções são momentos em que tem algumas pessoas que elas são tomadas por uma força sobrenatural, que ela perde o controle de si, não é? Ou seja, ele transborda, vamos dizer assim, não é? Então, ele perde o controle de algumas coisas, ele faz algumas coisas, por exemplo, de menino, algumas coisas assim. Mas as pessoas devidamente controladas ali na palavra de Deus, até não falar em língua, a pessoa se limita. Ele não é proibido. Mas a Bíblia fala o quê? Se tiver intérprete, você fala. Se não tiver,
Não, porque você está edificando, você não é que você não está, não é espiritual, mas você está sendo edificado, não a igreja. Então fale você com Deus. Algumas pessoas fazem questão de extravasar. Qualquer coisa, alguns falam ali por brincadeira. Conheci vários assim, vários. Fala por brincadeira. Então banaliza isso aí, não é? Mesmo porque a língua é um dom, então existe. A gente olha para a Bíblia e, por exemplo, o Espírito Santo tem 9 dons. Quando eu estava fazendo seminário, eu comecei a entrar em parafuso, porque eu via, as pessoas têm o dom disso aqui. Aí eu olhava lá na Bíblia e digo, mas esse dom não está aqui na Bíblia, né? O dom do Espírito Santo, eu digo, mas não está aqui. Aí, com o passar do tempo, a gente vai ver que 9 dons é do Espírito Santo. Aí tem mais 8 que é do Pai, que faz 17. Aí tem mais 7 que é do Filho, que faz 24. Eu digo, opa. Aí eu começo a entender melhor a Bíblia. Porque se eu me apegar somente à área espiritual, os 9 dons espirituais, vou me perder. Porque tem algumas coisas que é dom e não está lá. Então, esse é um dom do Espírito Santo. Então, em língua, sabe? Ciência, sabedoria, dom de fé, dom de cura. Então, vai por ali. Então, você tem aqueles 9 dons. Entendeu? E todos aqueles dons são aniquilados. Permanece a fé, a esperança e o amor, não é? Isso aí. E o maior deles é o amor. E não é a fé, não, é o amor. Interessante essas coisas, né? Então, se as pessoas lessem a palavra de Deus para aplicar na sua vida, eles entenderem que eles são espirituais, porém, eles precisam obedecer aquilo que a Bíblia fala, obedecer aos líderes. Eu sou espiritual, eu vi uma vez um presbítero, um pastor, colocar uma pessoa em disciplina, um membro da igreja, porque desobedeceu às diretrizes da igreja, e um presbítero, numa reunião de oração, ela era filha do presbítero, não é? Filha do presbítero. Aí, numa reunião de oração, aí a menina lá foi usada em língua. Aí o presbítero disse aí, o pastor colocou em disciplina, mas Deus usou. Que falta de sabedoria, não é? Falta de sabedoria. Como coisa que falar em língua é o cartão de entrada para o céu. Sendo que a Bíblia fala que tudo vai ser aniquilado. Então a gente precisa ensinar a palavra de Deus. E dizer, Deus, que esse aprendizado ele seja coroado com dom na minha vida de profecia. O apóstolo Paulo mandou buscar os melhores dons, dom da sabedoria, um dom importante, dom de discernimento, não é? Alguns não, falar em língua, fala aqui, ninguém entende nada, tudo bem, está falando, mas é você e Deus, na igreja não está sendo edificada. A palavra precisa atender 3 sentimentos dentro da igreja. A um ela exorta, a outro ela consola, a outra ela edifica. Pronto, é assim. E o falar em língua? Não entendi nada. É a pessoa e Deus. Está ele e Deus. Ele foi edificado, mas eu não. Tá certo. Glória a Deus. Então, eu quero agradecer todos vocês que mandaram as perguntas, que ficaram acompanhando a gente nessa live. Foi um bate-papo muito bom. O pastor Eudes, com toda a sua experiência, compartilhando aqui do seu conhecimento na palavra de Deus, nos esclarecendo dúvidas. Então, foi muito gratificante esse momento que nós passamos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez vocês que mandaram as perguntas. A resposta das perguntas que não foram respondidas aqui, ela vai estar lá na página da igreja, no AD Beneplácito. Todas elas, todas, vai estar lá disponível a resposta que o nosso pastor vai deixar. E eu quero deixar um recado para vocês que estão nos acompanhando. Sábado, a partir das 19h30, culto online. Então, nessa mesma página, AD Beneplácito, louvores, palavra e oração para nós cultuarmos ao Senhor. Quero agradecer a Deus por este momento e eu quero que o pastor Eudes faça uma oração para encerrar esse momento desse bate-papo e de troca de ideia. Amém? Pastor Eudes, faz uma oração para encerrarmos.
Eu não sei se vocês iriam fazer essa pergunta aqui da quarentena. É uma resposta bem sucinta. Eu gostaria até de passar para os irmãos, até para que não precisasse colocar lá, não é, na resposta. Sim. Porque é apenas uma situação comportamental. Como a igreja deve se comportar pós-quarentena? Me parece que existe hoje, é como se o mundo asiático, ele é bem diferenciado, por exemplo, do sul-americano, do Oriente Médio, da Europa, não é? Então, me parece que, eu vi até por um dos ministros aqui até pelo Mandetta, o ministro da Saúde, na ocasião, ele disse, talvez, quarentena, talvez a parte da sociedade, não sei se em todo mundo, mas talvez o Brasil, outros países aí, devem fazer uso de uma forma natural, como fizesse parte do vestuário, a tal da máscara. Porque já é comum nos países asiáticos, na China, no Japão, não é? Então, me parece que, ele disse, as pessoas devem se acostumarem, porque as grandes aglomerações de pessoas, provavelmente muitas pessoas vão estar fazendo uso de máscara, porque já é uma coisa comum. Foi por isso que, quando falou na máscara, por exemplo, no Japão, não teve problema nenhum, porque já é uma coisa já natural lá. E na China também, não é? Então, aí o Mandetta disse, provavelmente, a máscara deve fazer parte do vestuário brasileiro. Não é? É uma mudança de comportamento. Então, é uma coisa interessante que essa pandemia ela traz para o contexto de toda a sociedade, né? É uma coisa para nós refletirmos e nós esperamos que Deus esteja colocando as mãos que Ele está, não é? E nós voltamos à normalidade, não é? Vamos orar, nós queremos agradecer a Deus por você que esteve conosco esta noite, várias perguntas, tem aqui algumas bem, não é que é difícil, né? Mas que é um fundamento muito grande à luz da Bíblia Sagrada. E se nós fôssemos comentar aqui, dá um tempo muito grande, não é? Então, nós vamos colocar na rede social, não é? Existem algumas perguntas que elas são extremamente teológicas, que tem, evidentemente, várias variantes, não é? Por exemplo, sobre o milênio, sobre a tribulação, tem os pré, os pós, o mid, o A. E eu tenho um posicionamento, não é? Claro, se eu vou colocar o meu posicionamento à luz da Bíblia, não é? Eu acho que o Ministério Bem Prazo a maior parte das igrejas brasileiras, principalmente as pentecostais, a Assembleia de Deus, todas elas são, por exemplo, pré-tribulacionistas. Alguns, muito pouco aí, que são pós ou mid, ou então só tem um padre que fala que a expressão de abatimento da igreja, ela não é literal, ela não é literal, ela é apenas simbólico. Mas eu acho que essa é uma linha de raciocínio que não tem embasamento bíblico. As demais tem, mas com muito mais veemência, o pré-tribulacionista ele é mais evidente. Então, nós vamos estar colocando isso aí para os irmãos, meus irmãos sabem da minha posição, que nós somos pré-tribulacionistas, eu não vou abrir mão. Eu tenho visto alguns pastores renomados mudar de posição. Em algumas situações, eu não ouvi, assim, eu não senti firmeza baseado naquilo que a Bíblia fala, não é? Mas vamos assim estar passando todas as respostas para os irmãos aí, à medida do possível. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa gratidão, Senhor da glória, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, ó Deus, pela vida dos teus servos que aqui estiveram, ó Deus, organizando esse momento de reflexão, de entendimento da tua palavra, de perguntas e respostas, Jesus querido, e aqueles, ó Deus amado, que enviaram as suas perguntas e que estão também assistindo pela rede social. Deus amado, estenda as tuas mãos poderosas para abençoar a todos nós, nos fortalecer-nos, ó Deus, e dar-nos o gozo e a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agradecidos. Amém.
Deus abençoe a todos, fique na paz. Fica com Deus. Tchau. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de